Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleão Hill. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma convocação à guerra contra os limites que você mesmo criou. Hoje, vamos direto ao ponto. A única limitação real é aquela que você permite existir dentro da sua mente. Não é o mundo que te bloqueia. Não são as circunstâncias, a economia, a sorte ou as pessoas. É aquela voz sutil e traiçoeira dentro de você dizendo: você não é capaz. Você não está pronto. Não vale a pena tentar. Essa voz é o inimigo. É ela que te paralisa, que adia teus sonhos, que te faz assistir a vida passar enquanto você espera um momento ideal que nunca chega. Quantas vezes você já desejou algo com força, mas se rendeu ao pensamento sabotador? E se eu fracassar? Pois saiba, o maior fracasso é nunca tentar. A pior prisão é aquela construída com as próprias crenças limitantes. Está na hora de virar esse jogo. Não espere mais por motivação perfeita. A ação vem antes da confiança. A decisão vem antes da coragem. Chega de negociar com seus medos. Você já tem tudo o que precisa, só falta calar a dúvida e agir. Convencemo-nos de que precisamos nos sentir prontos para começar algo novo, como iniciar uma rotina de exercícios quando estamos no clima. Essa espera infinita reforça as limitações mentais, transformando emoções passageiras em desculpas permanentes. No fim, o que acontece é que o dia nunca chega, e os sonhos ficam adormecidos. Outra razão para não agir é a falha em decidir, onde a mente cria incertezas desnecessárias. Você pode ter ideias claras, mas o medo de errar as transforma em dúvidas avassaladoras. Como e se eu escolher o caminho errado? Isso é exatamente o que Napoleão Hill chama de falta de propósito definido, mantendo-nos presos em uma rotina mental estagnada. A indecisão não é um obstáculo externo, é uma limitação que inventamos para nos proteger do desconhecido. E não podemos esquecer o medo e a incerteza, que são os maiores vilões das nossas mentes. O medo do fracasso nos faz imaginar cenários catastróficos, como um atleta que nunca compete por temer a derrota. Essas preocupações são limitações autoimpostas, não verdades absolutas, e elas nos roubam oportunidades valiosas. Mas há uma solução poderosa: tomar ação imediata. Quando agimos, mesmo que imperfeitamente, quebramos as correntes mentais e criamos um momentum irresistível. Por exemplo, começar um projeto sem todo o conhecimento necessário mostra que as barreiras são ilusórias. Lembre-se, a única limitação desaparece quando provamos a nós mesmos que podemos superar o que pensamos ser impossível. Para fortalecer a decisividade, precisamos treinar a mente com técnicas como autossugestão, sugeridas por Hill. Experimente journaling para esclarecer seus pensamentos e comprometer-se com decisões firmes. Pratique o primeiro passo: como definir um temporizador de 5 minutos para iniciar uma tarefa. Esse simples ato desafia as limitações mentais e abre portas para o crescimento. Agora, vamos falar sobre superar a hesitação e o medo de frente. Ao enfrentar o medo diretamente, como falar em público apesar da ansiedade, dissipamos as barreiras que criamos. A ação imediata reeduca a mente, transformando o medo em uma ilusão passageira, como o Rio ensina com visualizações. E sobre o fracasso? Ele só nos limita se permitirmos. Na verdade, é uma lição disfarçada. Pense em Thomas Edison, que viu cada falha como um passo para o sucesso, quebrando o ciclo de evitação mental. A autodisciplina é o antídoto essencial para essas limitações. Ela muda o foco de emoções fugazes para ações consistentes, transformando "eu não posso" em "eu vou". Como Rio enfatiza, a disciplina é um músculo mental que se fortalece com o uso diário. Pratique hábitos positivos, como repetir afirmações diárias. A única limitação é a que eu crio. Crie rotinas,
como enfrentar a tarefa mais difícil logo pela manhã, para combater medos e procrastinação. Além disso, crie uma visão clara e metas definidas para demolir as limitações mentais. Metas específicas, como escrever 500 palavras por dia, dão direção e propósito, eliminando a confusão que Rio critica. Elabore um plano pessoal, dividindo objetivos em passos pequenos e visualizando o sucesso, questionando: que limitações estou impondo a mim mesmo? Um exemplo real é J.K. Rowling, que superou rejeições e dúvidas ao persistir na escrita, provando que as barreiras mentais podem ser derrubadas. Em conclusão, lembre-se, a única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente. A motivação segue a ação, e ao quebrar essas barreiras, você desbloqueia um potencial ilimitado. Sua mente é o guardião, desbloqueie-a com ação agora mesmo. Eu o desafio a identificar uma limitação mental e desafiá-la hoje. O que você vai derrubar primeiro? Comece agora e transforme sua vida. A única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente, como disse Napoleão Hill, e isso começa com o poder da mente para criar ou destruir barreiras. Muitas pessoas se veem presas em um ciclo de procrastinação, onde o medo de falhar parece uma muralha intransponível. Pense no empreendedor que sonha em abrir seu negócio, mas se convence de que não é capaz, criando assim sua própria prisão mental. Essa autossabotagem surge de pensamentos negativos, como eu não sou bom o suficiente, que são puramente inventados pela nossa mente. No entanto, a mudança é possível quando reconhecemos que essas limitações são ilusões que podemos desfazer com ação imediata. Lembre-se, a motivação não precisa vir antes da ação, é a ação que gera a motivação verdadeira. Muitos esperam pelo momento perfeito, mas esse momento nunca chega porque é uma criação da mente limitante. Ao adiar tarefas simples, como começar uma rotina de exercícios, reforçamos a ideia de que somos fracos ou incapazes. Mas, como o Rio ensina, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, então comece pequeno para quebrar esse ciclo. Hoje, desafie-se a agir apesar do medo, pois a verdadeira liberdade está em provar que suas limitações são falsas. Uma das razões pelas quais não tomamos ação é a espera pela motivação, que é uma limitação mental que nos mantém parados. Pessoas se convencem de que precisam se sentir prontas, mas isso é apenas uma desculpa disfarçada de proteção. Por exemplo, adiar um projeto de trabalho porque não está no clima reforça a procrastinação como um hábito. A indecisão também surge de barreiras mentais, como o medo de errar, que amplifica incertezas irrelevantes. Gil falava sobre a importância de um propósito definido, pois sem ele, a mente cria confusão e inação. Pense no profissional que hesita em mudar de carreira, imaginando todos os piores cenários, criando assim uma prisão de dúvidas. O medo e a incerteza são construções mentais que nos impedem de avançar, mas eles não são reais até que os tornemos assim. Atletas que nunca competem por medo de perder estão limitando seu potencial, baseado em pensamentos inventados. Essas limitações autoimpostas levam a arrependimentos, pois oportunidades são perdidas pela inação. Para superá-las, é essencial reconhecer que o medo é apenas uma voz na mente, não uma verdade absoluta. A solução está em tomar ação imediata, pois ela destrói as limitações mentais e cria um momentum irresistível. Mesmo que a ação seja imperfeita, como começar um negócio sem todo o conhecimento, ela reescreve a mente para ver possibilidades. Lembre-se, a única limitação é a que você estabelece, então prove para si mesmo que obstáculos são superáveis. Fortalecer a decisividade é crucial. Pratique técnicas como autossugestão, como Rio recomendava, para eliminar a hesitação. Anote seus pensamentos em um diário para esclarecer ideias e comprometer-se com decisões firmes. O primeiro passo é o mais poderoso. Defina um temporizador de 5 minutos e comece uma tarefa pendente agora.
Ao fazer isso, você desafia diretamente as limitações mentais, transformando-as em vitórias pessoais. A ação gera confiança, e confiança derruba as paredes que você mesmo construiu na mente. Não espere por inspiração, crie-a através de movimentos deliberados e consistentes. Cada pequeno passo prova que suas limitações são frágeis e podem ser quebradas com determinação. Para superar a hesitação e o medo, enfrente-os de frente, pois a ação direta dissolve essas barreiras mentais. Como o tema afirma, o medo é uma limitação que você cria, e agir apesar dele, como falar em público com ansiedade, o reverte. Use exercícios de visualização, inspirados em Rio, para transformar o medo em uma ilusão passageira. Aprenda com o fracasso, que é apenas uma construção mental se você o permitir, veja-o como uma lição valiosa. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes, mas via cada erro como um passo para o sucesso. Ao adotar essa perspectiva, você quebra o ciclo de evitar riscos e abraça o crescimento. O fracasso não define você, é a sua reação a ele que determina as suas limitações reais. Construa resiliência mental ao tratar cada desafio como uma oportunidade disfarçada. Lembre-se, a mente é poderosa, mas você controla como usá-la para limitar ou expandir sua vida. Com o tempo, essa prática transforma o medo em combustível para ações ousadas e vitoriosas. Construir autodisciplina é a chave para superar limitações mentais, pois ela muda o foco de emoções passageiras para ações consistentes. Como Rio enfatizava, a disciplina é um músculo mental que se fortalece com o uso, transformando eu não posso em eu vou. Pratique hábitos positivos, como repetir afirmações diárias. A única limitação é a que eu crio na minha mente. Crie rotinas, como enfrentar a tarefa mais difícil primeiro pela manhã, para combater medos e procrastinação. Com autodisciplina, você reescreve sua narrativa mental, abrindo caminho para um futuro sem as amarras que você mesmo inventou. No entanto, é crucial entender que essa limitação mental não é imutável. Ela pode ser desafiada e superada com ações concretas. Pense no quanto você se sabota ao adiar decisões simples, como começar um novo hábito, por esperar o momento perfeito. A verdade é que o momento perfeito nunca chega, ele é uma ilusão criada pela sua mente para manter o status quo. Lembre-se das palavras de Napoleão Hill: a procrastinação é o inimigo número 1 do sucesso, e isso se aplica diretamente às barreiras que você ergue. Quantas vezes você já pensou, amanhã eu começo, apenas para ver o amanhã se transformar em semanas de inação? Essa hesitação é uma limitação autoimposta, alimentada por medos irracionais que não têm base na realidade. Comece a questionar esses pensamentos negativos, pois eles são como correntes invisíveis que você mesmo forjou. Ao reconhecer isso, você dá o primeiro passo para libertar-se e transformar sua vida. Imagine alguém que sonha em mudar de carreira, mas fica paralisado pelo medo de não ser bom o suficiente. Essa pessoa está criando uma limitação mental que a impede de explorar seu potencial real. Mas, e se ela simplesmente começasse com uma pequena ação, como pesquisar oportunidades online? Essa ação imediata quebraria o ciclo de dúvida e abriria portas que pareciam trancadas. É assim que a motivação surge, não antes, mas depois de dar o primeiro passo. Não espere por inspiração, crie-a através da ação decisiva. Lembre-se, a única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente, e você pode reescrevê-la a qualquer momento. Agora, vamos explorar por que você não toma ação e como superar isso. Muitas pessoas acreditam que precisam de motivação para começar, mas isso é um mito perigoso. Elas se convencem de que só agirão quando sentirem entusiasmo, o que raramente acontece. Isso resulta em dias, semanas e até anos perdidos, enquanto oportunidades passam. Pense em um atleta que adia o treino porque não está no clima, ele está reforçando sua própria limitação.
A indecisão é outra barreira comum, onde a mente amplifica incertezas para evitar riscos. Você tem ideias claras, mas o medo de errar as sufoca antes mesmo de nascerem. Napoleão Hill ensina que uma decisão definida é o primeiro passo para o sucesso, eliminando a confusão mental. Pare de overthinking e comece a agir. A clareza vem com o movimento, não com a paralisia. O medo e a incerteza são construtos mentais que você pode desmontar ao enfrentá-los de frente. Quantos sonhos foram abandonados por causa de "e se eu falhar?" Uma pergunta que a mente usa para limitar. Mas a falha não é o fim, é uma lição disfarçada, como Rio descreve em suas obras. Atletas que nunca competem por medo de perder estão se limitando desnecessariamente. A solução está em agir imediatamente, provando a si mesmo que as barreiras são ilusórias. Cada ação, por menor que seja, constrói momentum e enfraquece as limitações mentais. Comece com o que você tem, mesmo que pareça imperfeito, e veja como sua mente se adapta. Fortaleça sua decisividade praticando técnicas simples, como definir metas diárias claras. Anote suas ideias e comprometa-se com elas. Isso é autossugestão em ação, como o Rio propõe. Pratique o primeiro passo. Defina um temporizador de 5 minutos e inicie uma tarefa pendente. Ao fazer isso, você desafia diretamente a limitação que criou e abre espaço para o crescimento. Enfrente o medo de cabeça erguida, pois ele é apenas uma sombra na sua mente. Ao agir apesar do medo, como falar em público mesmo com ansiedade, você reescreve sua narrativa interna. Use exercícios de visualização. Imagine-se superando obstáculos e veja como o medo perde o poder. A falha não é uma limitação real, é uma oportunidade de aprendizado, como nos experimentos de Thomas Edison. Cada erro é um feedback valioso que fortalece sua jornada, não um motivo para parar. A disciplina é a chave para romper com as limitações mentais, transformando intenções em hábitos. Ela muda o foco de emoções passageiras para ações consistentes, reescrevendo "eu não posso" para "eu farei". Como Rio enfatiza, a disciplina é um músculo mental que se fortalece com o uso diário. Crie hábitos positivos, como repetir afirmações diárias. A única limitação é a que eu crio, e eu a supero agora. Adote rotinas que combatam o medo, como enfrentar a tarefa mais difícil logo pela manhã. Metas claras são o combustível para derrubar limitações, fornecendo direção e propósito. Sem metas definidas, a mente cria confusão. Com elas, você ganha poder para agir. Crie um plano pessoal, divida seus objetivos em passos pequenos e visualize o sucesso. Ao questionar suas limitações durante esse processo, você descobre que elas são frágeis. Por fim, inspire-se em histórias reais, como a de J. K. Rowling, que superou rejeições ao agir persistentemente. Ela provou que as barreiras mentais podem ser derrubadas, levando a um sucesso inimaginável. Lembre-se sempre, a única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente. O sucesso segue a ação, não o contrário, e você tem o poder de desbloquear seu potencial ilimitado. Desafie-se agora, identifique uma limitação mental e tome uma ação imediata para superá-la. Qual limitação você vai derrubar hoje? Comece e veja como sua vida se transforma. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, como disse Napoleão Hill, e isso nos leva diretamente ao tema. A única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente. Traduzindo para o inglês, isso significa "the only limitation is the one that the person themselves establishes in their mind", destacando que os obstáculos reais são internos. Muitos de nós vivemos presos a barreiras mentais, como a procrastinação e a hesitação, que nos impedem de avançar. Pense em alguém que sonha em abrir um negócio, mas fica paralisado pelo medo do fracasso, criando um ciclo de inação. Essas limitações não vêm do mundo exterior,
elas são construídas na nossa mente através de dúvidas e pensamentos negativos. É hora de reconhecer que a verdadeira mudança começa quando desafiamos esses bloqueios internos. A ação decisiva, e não a espera por motivação perfeita, é o que quebra essas correntes mentais. Agora, vamos explorar por que tantas pessoas não tomam ação imediata. Uma das principais razões é a crença errônea de que a motivação deve vir antes da ação. Nós nos convencemos de que precisamos nos sentir prontos para começar, o que resulta em atrasos infinitos. Por exemplo, adiar uma rotina de exercícios porque não estou no clima reforça essa limitação mental. Essa mentalidade coloca as emoções em primeiro lugar, em vez da iniciativa, perpetuando o ciclo de inatividade. Outra barreira é a falha em decidir, que surge do excesso de pensamento e do medo de errar. Ideias claras muitas vezes existem, mas a mente amplifica as incertezas. Como e se eu falhar? Inspirado por Hill, o conceito de propósito definido nos lembra que decisões vagas nos mantêm presos. Sem uma decisão firme, ficamos em uma rotina mental que impede o progresso. O medo e a incerteza também são construtos mentais puros que nos paralisam. Esses medos, como o de falhar, são limitações que impomos a nós mesmos, não verdades inegáveis. Pense em atletas que nunca competem porque exageram os riscos em suas mentes, perdendo oportunidades valiosas. Isso leva a arrependimentos e a uma vida de potencial não realizado. A solução está em tomar ação imediata, que desmonta essas limitações mentais e cria momentum. Mesmo uma ação imperfeita, como começar um projeto sem todo o conhecimento, reestrutura a mente para ver possibilidades. Lembre-se, a única limitação desaparece quando provamos a nós mesmos que os obstáculos são autocriados. Fortalecer a decisividade é essencial. Use técnicas como autossugestão, conforme Rio sugere. Por exemplo, anote seus pensamentos em um diário para esclarecer e comprometer-se com decisões. Isso ajuda a superar o hábito mental de hesitação e impulsiona o crescimento. Pratique o primeiro passo agora mesmo, como definir um temporizador de 5 minutos para iniciar uma tarefa. Ao dar esse passo, você desafia diretamente as limitações impostas pela mente. Superar a hesitação e o medo significa enfrentá-los de frente. A ação imediata dissolve essas barreiras, provando que o medo é uma ilusão temporária. Apesar da ansiedade, como falar em público, agir reeduca a mente para abraçar o crescimento. Use exercícios de visualização, inspirados por Hill, para reframear o medo como algo passageiro. Aprender com o fracasso é outro passo crucial. Veja-o não como uma limitação, mas como uma lição. Cada revés oferece feedback valioso, como nos experimentos falhos de Thomas Edison. Ao mudar a perspectiva, quebramos o ciclo mental de evitar riscos. A disciplina é a chave para o sucesso, atuando como antídoto para limitações mentais. Ela muda o foco de emoções fugazes para ações consistentes, transformando eu não posso em eu vou. Como o Rio enfatiza, a disciplina é um músculo mental que se fortalece com o uso. Pratique hábitos positivos para combater essas barreiras, como repetir afirmações diárias. A única limitação é a que eu crio. Crie rotinas, como definir metas logo pela manhã, para enfrentar o dia com força. Um hábito simples, como enfrentar a tarefa mais difícil primeiro, ajuda a derrubar medos. Crie uma visão clara e metas definidas para desmontar limitações mentais. Metas específicas, como escrever 500 palavras por dia, fornecem direção e propósito, conforme o propósito principal definido de Hill. Ambições vagas criam confusão, mas metas claras empoderam a mente a superar barreiras. Elabore um plano pessoal de ação, dividindo objetivos em passos pequenos e visualizando o sucesso. Durante esse processo, questione suas limitações mentais. Que limitações estou impondo e como posso agir para removê-las?
Como exemplo real, pense em J. K. Rowling, que superou rejeições e dúvidas ao persistir na escrita apesar do medo. Suas ações provaram que as barreiras mentais não eram reais, levando ao seu sucesso extraordinário. Ou, como Henry Ford, que agiu decisivamente apesar da crítica, demonstrando o princípio em ação. Em conclusão, reforce a mensagem central. A única limitação é aquela que a própria pessoa estabelece em sua mente. Lembre-se de que a motivação e o sucesso seguem a ação, não o contrário. Quebrar barreiras mentais é o caminho para um potencial ilimitado. Sua mente é o guardião, desbloqueie-a com ação. Agora, chamo você à ação. Comece imediatamente dando um pequeno passo em direção aos seus objetivos. Identifique uma limitação mental e desafie-a hoje. Pergunte-se: que limitação vou desmontar agora? E compartilhe seu progresso para criar responsabilidade. Lembre-se, o poder está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. A partir de hoje, transforme seus pensamentos em ações reais. Cada passo que você der prova que as limitações são ilusórias. Viva pela verdade de que você é o criador do seu destino. Então, levante-se e haja, porque o mundo espera pelo que você pode realizar. E assim, encerramos com a convicção de que nada é impossível quando a mente é livre. Obrigado por refletir sobre isso. Agora, vá e conquiste. Lembre-se sempre, a ação é o antídoto para o medo. E finalmente, celebre cada vitória, por menor que seja, como uma prova de sua força interior. Você tem o poder, use-o sabiamente.